Vamos lá, galera, preste atenção e vamos falar do primeiro reinado, né? Para que a gente possa falar da figura do primeiro reinado, algumas coisas eu quero destacar para vocês. A construção da figura do herói. E do herói que eu quero dizer aqui, Dom Pedro I, como herói da independência, assim como foi dito. Porém, essa figura do herói, como muitas vezes é trabalhada nos livros didáticos, ela não foi muito bem assim, né? Como ocorreu. Porém, nós temos alguns dados, nós temos algumas coisas, e o porém, e o porém, e o porém, ali ele vai permanecer. Através de estudos da historiografia, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas, né? Bom, apesar de nós termos aí a ideia da construção do herói a partir da figura de Dom Pedro I, ele é um indivíduo que é conhecido por ser o indivíduo da dúvida, né? A definição dele pelo Dia do Fico até 1822, ela é abordada pela historiografia com muita dúvida, ele tinha muitas incertezas em apoiar um movimento ligado aos brasileiros. Por quê? Porque quem vai ali, de certa forma, até ser os interlocutores entre os membros do Partido Brasileiro, vai mediar ali a fala, vai agir ali atrás das cortinas, foram duas pessoas, a dona Leopoldina, sua esposa, e José Bonifácio de Andrada, o seu principal ali articulador, seu principal representante ali de Dom Pedro, né? Era o grande conselheiro de Dom Pedro, José Bonifácio de Andrada. Dona Leopoldina se destaca, pois ela tinha ali de certa forma um contato muito grande com os membros do Partido Brasileiro, e ali era até uma das pessoas que falavam diretamente, assim como José Bonifácio, para que Dom Pedro fique. A ideia defendida principalmente por José Bonifácio era uma monarquia centralizada, forte, ali fazendo uma abertura pequena aos direitos naturais, mas a manutenção do sistema monárquico no Brasil. Nós temos um destaque aqui, que é o quadro da independência, da independência ou morte de Pedro Américo, e é ali pintado em 1888, famoso quadro dos dragões da independência, os membros do Partido Brasileiro, os trabalhadores no canto. Você já deve ter visto esse quadro já em algum lugar. Meus caros ilustres amigos, a independência não ocorreu daquela forma, entendeu? Foi de uma forma bem mais simples, conforme eu falei para vocês ali, às margens do Riacho do Ipiranga. Ali é uma situação que, se você olhar para a data do quadro, 1888, ele foi pintado no final ali do Império Brasileiro, né? No final do segundo reinado. Era ali uma situação que o segundo reinado já estava na decadência, né? E a situação de tentar deixar a sua marca, a marca do Império, né? Tanto é que a proclamação da República é no dia 15 de novembro de 1889. E naquela situação em que o Império está caindo, eles tentam criar um processo cultural de figuras de heróis. Essa situação já vinha ocorrendo no Segundo Império, já com ali a formação do Instituto Brasileiro, o Instituto Histórico Geográfico, né? Instituto IHGB, né? O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que vai ali montar essa figura do brasileiro, saber quem é esse brasileiro, né? E ali nessa figura de um nacionalismo tenta se tratar também como a figura do herói, a figura de Dom Pedro I, por isso o quadro de Pedro Américo. Esse é um ponto fundamental. Mas ali na situação toda, nós temos alguns pontos a abordar ali entre a independência e posterior à independência. E alguns heróis aí de fato. A historiografia hoje brasileira, ela busca os heróis da sociedade. E um que se destaca aí é Maria Angélica, né? Uma freira do convento Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Ela que nasceu em uma família abastada ali fluminense, porém virou freira, foi ali para um convento franciscano e passou ali a sua vida. Ela ali era uma das pessoas que era a favor da independência, chamados independentistas. E havia um movimento dentro do exército que estava ali no Rio de Janeiro, em que os brasileiros apoiavam a independência do Brasil. Nesse movimento, quando ocorre junto, né, houve conflito dentro dos batalhões e esses caras foram se refugiar
dentro do convento Nossa Senhora da Conceição da Lapa. O que acontece? Quando as tropas lusitanas foram invadir, Maria Angélica se posicionou na frente, impedindo que eles fossem ali já de encontro ali direto com os brasileiros. Situação que ela foi ferida ali no peito pelas baionetas lusitanas, que resultou-se na sua morte, sendo Maria Angélica a mulher, a primeira mártir ali da independência do Brasil. Outro ponto é Maria Quitéria. Maria Quitéria é uma jovem também, ali nos seus 17, 18 anos, né? Ela fala para o seu pai que não quer ser esposa e que vai se alistar no exército e vai lutar pela independência do Brasil. O seu pai não autoriza, né? E ela vai cortar os seus cabelos e vai vestir como homem e vai se alistar ao exército. No exército, ali, logo nos primeiros meses, se destacou como uma excelente atiradora, o que deu a ela uma presença muito grande, por volta de junho de 1822. Fato ali que o seu pai, ao descobrir que ela estava no exército, fez o que? Foi lá e revelou a moça. Porém, o exército ali que tinha um comando naquela região de brasileiros, né, se posicionou completamente contra a saída dela, já que ela contribuía muito para as tropas brasileiras. Fato que nos chama a atenção que ela se destacou, inclusive foi fazer parte do batalhão de caçadores voluntários do Príncipe Dom Pedro. E no seu destaque todo recebeu ali a maior condecoração do exército, que é a medalha da Grã Ordem do Cruzeiro do Sul. Para vocês terem uma ideia, a medalha do Cruzeiro do Sul, na maioria das vezes, é uma medalha póstuma. É só para aqueles militares que foram tops no último grau, assim dizendo. A grande questão aí a ser revelada com relação a Maria Quitéria é que, apesar de toda a sua importância para a história, né, ela ali ficou esquecida e atualmente os historiadores resgataram a história aí de Maria Quitéria. Infelizmente ela morreu aos 61 anos, pobre e esquecida lá naquela época, como também a historiografia esqueceu ela durante muito tempo aí, sendo resgatada agora. Pós-independência, tivemos duas batalhas importantes: a Batalha de Pirajá, que ocorreu no Recôncavo Baiano, e a Batalha de Genipapo. A Batalha de Pirajá, ela ocorreu ali, o início dela por volta do dia 8 de novembro de 1822, pois ali Portugal não aceitava ainda a independência da sua grande colônia tropical, no caso o Brasil. Chega ao Brasil cerca de 200 soldados ali portugueses, muito bem armados, com armamentos, a cidade de Salvador. Salvador era a cidade que tinha uma grande presença de tropas portuguesas, era a antiga capital ali e tinha um contato muito grande com a coroa lá em Lisboa, devido aos indivíduos que moravam naquela cidade. O que acontece? No interior da Bahia começa um movimento pró-independência, que vai enfrentar essas tropas portuguesas, que vão para o interior. Isso aí vai ficar o conflito sobre intervalos durante um ano, né? E a própria construção do exército brasileiro montado às pressas ali, aonde você vai ter um dos grandes líderes, o Lord Cochrane, o inglês que estava no Brasil, convidado por Dom Pedro I para formar o exército brasileiro. E nessa situação, um dos pontos negativos foi os sequestros de crianças e adolescentes e jovens retirados das suas famílias para fazer parte do exército brasileiro. Por isso que naquela época o exército brasileiro não é visto de uma forma muito amistosa, pois a sua formação é dada a uma violência fora do comum com a população. Fato que nós teremos em várias regiões ali o conflito, e a partir do momento que chegam as tropas do Cochrane para apoiar as tropas de brasileiros contra os portugueses, e esse conflito será encerrado na região do Recôncavo Baiano, no dia 2 de julho de 1823, onde ocorre a rendição portuguesa e ali os navios portugueses deixam o Brasil. Muito se fala que esse é um dos movimentos mais importantes ali também da região da Bahia, né? É quando eles falam a grande independência da Bahia, pois estavam se livrando dos portugueses ali, principalmente da questão militar. Outro ponto importante é a Batalha de Genipapo, essa muito mais sangrenta, né? Aqui eu tenho que retomar para vocês um ponto importante,
que foi o quê? Quando Dom João VI deixou o Brasil, lá em 1821, em abril de 1821, foi feito um acordo entre ele e o seu filho, Dom Pedro, que as províncias do norte seriam administradas pela a coroa, né, portuguesa, e não pela capital do Brasil. Isso porque havia um interesse muito grande econômico e manufatureiro para uma explosão econômica de Portugal, devido aos produtos ali produzidos nessa região. Produtos como couro, como também o charque, que eram ali extremamente utilizados, né, tanto para a alimentação como o couro também, ali no processo industrial, que a Inglaterra passava e acreditava-se que Portugal poderia passar também. Os produtos seriam fornecidos tanto como matéria-prima para os ingleses, como também para Portugal, para a sua indústria. Tem que levar um fato extremamente importante. Apesar do couro da região norte, naquela época, não ter a mesma qualidade do couro de Buenos Aires, o valor do couro que chegava ali da região norte ele era muito mais barato devido à distância em relação ao frete, o que possibilitava uma entrada para a aquisição de mercado consumidor que seria muito mais facilitada. Em dados econômicos, aí você já entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Por outro lado, ali a gente tem que lembrar que Portugal passava por uma crise, né? Essa situação foi vista até, de certa forma, por alguns brasileiros de forma negativa, pois Dom Pedro deveria defender o Brasil, não entregar uma região ao seu pai. Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, que lá por volta de 1823, o porto de Parnaíba, no Piauí, ele era o principal porto de entrada e saída de mercadorias para o Piauí, para aquela região administrada pela coroa. E olha que em 1823, pela coroa portuguesa, nós temos aqui o Brasil independente desde 1822. Então, por isso que esse ponto é fundamental e nos chama atenção. A população local se levantou e fez uma revolta a favor da independência do Brasil. As tropas portuguesas saíram de Oeiras, que era a capital do Piauí, e foram até Parnaíba, no litoral. Oeiras está no interior e era a capital, Parnaíba ali no litoral. Bom, quando chegaram lá, promoveram um verdadeiro massacre com a população brasileira que estava lá, muito resistente. Porém, nesse meio tempo em que eles duelaram lá, outro movimento a favor da independência, e esse muito maior, surgiu na região de Campo Maior, que fica ali no Piauí. E só que aqui havia uma situação diferente. Os grupos reunidos em Campo Maior eram grupos ali não só de piauienses, mas também de maranhenses e cearenses, sabendo que Piauí está entre ali o Ceará de um lado e ali o Maranhão do outro lado. Então o grupo seria muito maior. O que acontece? Ao invés das tropas lusitanas voltarem para a capital em Oeiras, eles foram para Campo Maior. Só que o que acontece? Em Oeiras também, pouco tempo depois, começa a surgir um outro movimento de brasileiros a favor da independência. Na Batalha de Campo Maior, é uma batalha horrível, extremamente pesada ali, né? Porque você teve muita gente, a presença era muito grande e ali de fato as tropas lusitanas saíram vencedoras, mas muito desgastadas e muito cansadas, sem condições de retornar até a capital do Piauí, Oeiras, para ali de fato derrotarem ali mais um movimento pró-independência. Acontece que elas vão para uma cidade do Maranhão, que é a cidade de Caxias. Esperava-se que ali elas conseguissem se reorganizarem para enfrentar o movimento de Oeiras. Nesta situação toda, Dom Pedro I se reorganiza com as suas tropas, se desloca até a região e toma posse, incorporando essas regiões ao Estado brasileiro. As regiões
do Maranhão, Pará, Ceará e Piauí e expulsando as tropas portuguesas do local. Então nós tivemos no pós-independência duas revoltas aí que se destacam: a Batalha de Pirajá e a Batalha de Jenipapo, como também duas heroínas da independência e cidadãs comuns, que no caso Maria Angélica e Maria Quitéria. Muito obrigado a todos e até mais, gente.